No Fala Cidadão de hoje, teremos a participação da juíza do trabalho substituta, Ana Célia Almeida Soares. Vamos à primeira pergunta. O que caracteriza a exploração de mão de obra infantil? Senhor Vitor, a nossa Constituição, ela estabelece que é proibido qualquer trabalho para os menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O Brasil, no entanto, ele é signatário de uma convenção, a 182, que trata das piores formas de trabalho infantil. Essa convenção, ela traz aquelas que são consideradas as formas de trabalho infantil que pode-se dizer que são aquelas que caracterizam a maior exploração. O Brasil incorporou essa convenção através de um decreto e hoje a gente tem a famosa lista TIP. A lista TIP ela traz um núcleo básico com 4 situações que caracterizam a exploração de mão de obra infantil. Seria a escravidão ou outras formas análogas, né, que seria sujeição por dívida, servidão, cativeiro, trabalho forçado. Nós temos também a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil em atividades ilícitas, particularmente a produção e o tráfico de drogas e também o recrutamento de crianças e adolescentes para os conflitos armados. Esse é o núcleo básico, aquele que a gente diz que realmente caracteriza a exploração de mão de obra infantil. É importante lembrar que mesmo fora disso, a gente ainda tem que é proibido para os menores de 18 anos o trabalho insalubre, o trabalho penoso, o trabalho noturno. E existe uma forma de exploração que eu gostaria de ressaltar, porque muitas vezes as pessoas não sabem. E ela está incluída na lista TIP como uma das piores formas de trabalho infantil, que é o trabalho doméstico. A maioria das pessoas não sabe, mas é proibido contratar menores de 18 anos para prestar trabalho doméstico. O trabalho doméstico é todo aquele desenvolvido no âmbito residencial de uma família sem finalidade lucrativa. Então não pode ter empregada doméstica menor de 18 anos, não pode ter babá menor de 18 anos, não pode ter cuidador de idoso menor de 18 anos, porque o trabalho em uma residência expõe a criança e o adolescente a diversos riscos. A gente tem risco de abuso físico, psicológico, sexual. É um trabalho isolado em que se dá dentro da residência. Eu poderia listar inúmeros trabalhos que são caracterizadores da exploração da atividade infantil. Mas eu vou deixar esses que são os principais, o núcleo principal da lista TIP e todos os demais da lista TIP, ele pode ser olhado no anexo do decreto 6481. Vamos à segunda pergunta agora de Gustavo. A Justiça do Trabalho hoje resguarda ou dá suporte aos servidores regidos pela CLT. Quem dá o suporte ou amparo aos servidores estaduais, federais e municipais estatutários? Olá, Gustavo. O artigo 114 da Constituição Federal, ele traz quais são as competências da Justiça do Trabalho. Quais são aqueles processos que devem ser julgados no âmbito da Justiça do Trabalho. O inciso 1º desse artigo 114 incluía, entre a competência da Justiça do Trabalho, todas as relações de trabalho existentes, inclusive aquelas que se referiam aos servidores públicos, que são aqueles que são regidos não pela CLT, mas por estatutos próprios. Acontece o seguinte, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 3395, que foi julgada pelo STF, e o STF entendeu que deve ser excluído desse inciso 1 do artigo 114 todas aquelas lides em que são parte servidores estatutários. Então, a Justiça do Trabalho, hoje, ela julga os processos que são dos servidores seletivos, dos empregados seletistas. Servidor não é nem o termo correto a ser usado aqui. Dos empregados, que são regidos pela CLT. Os servidores públicos, que são regidos por estatutos próprios, eles também podem reclamar os seus direitos trabalhistas, mas em uma outra justiça. E aí vai depender de qual órgão eles são vinculados. Quando eles são servidores públicos da União, eles vão reclamar na Justiça Federal. Quando eles são servidores públicos estaduais, municipais, eles vão reclamar na Justiça Estadual. Tem uma particularidade em relação a alguns trabalhadores que, embora contratados
mediante assinatura da carteira de trabalho, previdência social, eles são contratados por um excepcional serviço previsto na Constituição, no artigo 37, e que, embora eles sejam regidos pela CLT, o STF entendeu que eles têm uma relação, na verdade, jurídico-administrativo. Então, embora regidos pela CLT, como tem uma lei própria, ou municipal, ou estadual, ou federal, que autoriza aquela contratação excepcional, eles também estão sujeitos a reivindicarem seus direitos na justiça comum, ou estadual ou federal.